Olá pessoal, uma boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos aqui gravar um videozinho rápido que a gente vai falar sobre as religiões, sobre as casas evangélicas, as casas umbandistas, as casas de candomblé. Aqui eu vim da igreja evangélica, a Francis veio da Umbanda, passou por muitas casas, o Paulo também já passou por muitas casas, e em todas as casas que nós passamos, adquirimos experiências, vivências, e isso a gente leva para a vida. Porque quando a gente abre uma casa espiritual, a maioria das casas espirituais, quando as pessoas abrem uma casa espiritual, muitas delas, a maioria delas é por um propósito de trabalhar para a luz, de trabalhar para Deus. E assim segue por um período. Porém, no andar da caminhada, muitas das vezes, quando passa por transição, por uma transição, quando não se é vigiado, né, se sai do caminho. E isso em todas as religiões. Muitas igrejas evangélicas, muitos pastores abrem igrejas com o propósito de trazer a palavra de Deus, de trazer o conhecimento, mas no caminhar, nas transições que acontecem com as casas evangélicas, o pensamento muda, né? E a gente vê aí, o pensamento muda. E eu vivenciei isso, eu vi isso acontecer. Isso foi uma experiência que fica marcado pra gente. E isso acontece também na Umbanda, isso acontece no Candomblé, em todas as religiões. Eu vou pedir pro Paulo falar um pouco sobre as casas que ele passou, sobre as primeiras casas lá de trás, sobre os conhecimentos que ele já adquiriu lá de trás, sobre as coisas boas que ele buscou, que ele trouxe, que ele armazenou no arcabouço mental dele, e as outras coisas que infelizmente acontecem, né, com falta de vigilância, né, que aí entra espíritos complicados. Aí quando você tá com uma visão, uma conexão em fazer o bem, você se sente mal nessas casas, sabe? E, né, Paulo? Sim. O que eu tenho que falar primeiro é que as pessoas que frequentam qualquer casa religiosa são seres humanos. São seres humanos que têm um passado, muitas das vezes são espíritos devedores que estão encarnados naqueles corpos. E a gente traz, né, tudo que a gente é hoje é consequência do que fomos no passado. E a Umbanda, como o Candomblé, como a Quimbanda, são casas que mexem com magia. Magia, ela não foi feita para derrubar ninguém. Magia negra, magia branca, magia. É o coração. É o coração de cada um que vai determinar a magia branca ou a magia negra. Ô, Paulo, só te cortando rapidinho. A magia, ela é neutra? Sim. Não é? Isso. A magia, ela é neutra. Ela é uma coisa só. Isso. Ela é magia, né? Ela é neutra. Ela É o tá ali. coração de cada um. Ela... Então o que mais a gente vê, o que mais eu ouço hoje em dia, que tá no Instagram,
está aí nas redes sociais são pai de santos, sacerdotes, falando que a maioria das pessoas que procuram a casa deles é para pedir mal para o outro. A maioria quer chegar e quer usar dessa magia pro lado negro, entendeu? Nada mais é, a pessoa só está mostrando quem ela é. E várias pessoas ainda, elas gostam de anonimato. Elas frequentam essas casas que fazem o bem, vamos dizer assim, faz o mal. A verdade é que o espírito, ele faz o bem e o mal, ele não aceita. Quem é da luz, espiritualidade da luz, não aceita essa troca. Não. Ele está ali, ele está trabalhando, ele trabalha para Deus, entendeu? Então ele não aceita você chegar e pedir o bem e pedir o mal. Ou você trabalha para o bem, ou você trabalha para as trevas. É uma coisa que eu sempre vivo falando aqui, espiritualidade que trabalha para as trevas, eles têm doutorado em mentira. Eles têm doutorado em enganar, em te iludir. Então quando eles falam para você que eles são muita coisa, que faz, que acontece, você pode desconfiar. Espiritualidade que trabalha para Deus, espiritualidade que trabalha em prol da caridade, ela não vai ficar falando quem ela é, o que ela faz, o que ela vai deixar de fazer, não. Entendeu? Ela pede de você que você tenha fé, que você ore, que você tenha a sua sintonia com o divino, com o sagrado. É a primeira coisa. Então, o ser humano hoje está assim. Vários espíritos que veio para fazer o bem, para fazer as suas mudanças, para evoluir um pouco, para ter condição de ficar nesse planeta que já está mudando para a quinta, as pessoas vão e se perdem nesse mundo. A verdade, o que mais a gente vê é médium, com mediunidade bonita, extensiva, que as pessoas acham que aquela mediunidade ali, gente, ele tem aquela mediunidade bonita, é porque ele é um espírito evoluído, não é não. É porque Deus te dá toda a ferramenta necessária para você estar fazendo a sua caridade, para você evoluir. Não é porque você é evoluído, não. Quanto mais você deve, muitas das vezes, Deus é tão bom que Ele vai te dar uma mediunidade, aqueles espiritualidade, aqueles espíritos de uma hierarquia boa, bons espíritos, vai estar te assessorando. Para quê? Para você crescer espiritualmente. O que a gente vê hoje? A pessoa vai e muitas das vezes quer usar aquela mediunidade para estar se autopromovendo. A caridade fica onde? Fica lá atrás. Aí que começa a queda, né? Exatamente. E o que acontece? A obsessão, gente, a obsessão é sutil. É o ventinho. Aquele ventinho que chega, bate, e a obsessão vai entrando. E a espiritualidade de luz, ela permite, porque você está fazendo sintonia. Então, é uma coisa bonita, é um desafio para qualquer um, porque a pior coisa que pode existir é o médium ficar sendo elogiado. Você quer matar um médium? Você quer acabar com ele? Começa todo mundo a falar que ele é o escolhido, que ele é o bom, que ele veio para mudar. Ele esquece todo o papel que ele veio fazer, que é para si mesmo, que é você se melhorar, para você fazer a sua ascensão. Então, é um desafio para o médium? É um médium, ele vai ser
colocada à prova em cima das suas fraquezas. Aquelas fraquezas que estão dentro do seu inconsciente. Então, Deus está ali para te ajudar. A espiritualidade, a todo momento, vai te dar uns toques, acorda, acorda, acorda. Mas as trevas estão ali. As trevas estão ali para dar para o médium que veio fazer caridade, que todos nós viemos aqui, quem tem mediunidade, quem não tem, para evoluir, gente. Todo mundo vai ser colocado à prova. Todos nós. Todos nós. Então, às vezes nós sofremos, é uma bênção, é a bênção? É uma bênção. Porque você está vendo que aquilo dali está te fazendo mal, e se você está passando mal, você vai estar procurando um remédio. O remédio é você estar se melhorando. Mas às vezes a obsessão ela vai te tomando por tanto, ela já te pegou de tanto que você já não consegue mais ter aquele propósito de caridade, aquele propósito de estar com seu pé firme no chão para você fazer o que é melhor para você. E muitas das vezes o médium, ele vem e ele traz aqueles espíritos que precisa muitas das vezes ser curado por você, e aquela, quando falo por você, a espiritualidade que te assiste. Porque o médium, gente, é uma corrente que nós que temos mediunidade, tem vários espíritos que vêm nos assessorando. O médium é o elo mais fraco. A espiritualidade superior que te acompanha, que te assiste, que está ali te ajudando, o elo mais fraco é o médium. O médium ele está encarnado, o médium ele está na ilusão da carne. Está no véu, né? O véu tá... Exatamente, no esquecimento total. Então a vigilância para o médium tem que ser triplicada, né? É uma coisa que Chico Xavier ouviu do mentor dele. O que eu preciso para eu continuar no papel do bem, no caminho do bem? Exatamente. É as 3 palavras que Emmanuel virou para ele. É disciplina. E a outra, disciplina. E a outra, disciplina. Entendeu? Porque a todo momento, todo médium, gente, todo médium, muitas das vezes você não tem aquele espírito que vem ali para te oportunar, para tirar sua paz, para fazer você cair. Muitas das vezes é uma legião de espíritos que vem para fazer o trabalho cair. Às vezes ele não tem nada pessoal com o médium. Então, ele vai sofrer ataques, sim, e muitos. E Deus permite. Deus permite porque existe o livre-arbítrio. Se você quer trabalhar para Deus, é pedra, espinho e porta estreita. Não tem ninguém que vai trabalhar para Deus e vai ficar no mar de rosas. Não vai. Exatamente. São escolhas que cada um tem que chegar e tem que estar vencendo. E o que acontece hoje? Hoje temos rede social. Hoje, o que estou falando aqui para vocês, vai para o mundo. Vamos dizer que a espiritualidade começa a me ajudar a eu fazer minhas palestras. Vamos dizer que eu fico famoso. Mais um desafio para mim. Já pensou eu sair na rua, todo mundo, mas é você? Como que você fala bem? Como que eu vou ficar, gente? A fama é uma prova, né? Então, aí, exatamente. Mais um desafio para mim. Eu tenho que vencer aquela situação que muitas das vezes eu posso achar que eu posso ser melhor do que alguém. E toda vez que alguém achar que é melhor do que o outro, vai cair. Porque é ilusão. Ninguém é melhor do que ninguém. Jesus não é melhor do que nenhum de nós. Jesus é evoluído, ele tem a carga
a aura, ele tem tudo que ainda nós não conseguimos conquistar. Aquele conhecimento, aquele amor. Jesus tem um amor, gente, mas é um amor tão grande que a gente não tem nem noção de como que aquele Espírito é. E ele não se acha melhor do que ninguém, porque ele não é. A diferença dele para a gente é que ele já é mais velho e ele aprendeu, e a gente ainda não aprendeu a amar. A gente ainda não tem o conhecimento que ele tem. Então, para Deus, claro, Jesus ele é mais evoluído, as responsabilidades dele são maiores, é o Espírito que mais trabalha no planeta Terra, é Jesus, tá? Por quê? Porque ele sabe mais, ele ama mais, ele tem condição de estar nos ajudando. Então, evolução é responsabilidade. Quanto mais evoluído, mais responsabilidade. Quanto mais evoluído, qualquer espírito vai ficando, vai aumentar a energia, a conexão com o Pai maior. Ele vai se tornar um com Deus. Ele se tornando um com Deus, ele vai ser mais amoroso, mais compreensivo, de estar entendendo o processo de cada um. Jesus nunca vai chegar e vai canalizar com alguém para chegar e falar o que você precisa, o que você não precisa, principalmente com arrogância. Espírito evoluído não tem arrogância. Ele vai falar com você educadamente, baixo, que você não é surdo, e vai estar te explicando a sua situação espiritual. Aí é com cada um, o que cada um precisa para fazer o que precisa ser feito. A espiritualidade superior, quando Jesus fala que ele é o Salvador, ele é o Salvador porque ele traz a mensagem. Agora, quem tem que ser Salvador de si é cada um. Jesus. A verdade, assim, a verdade é que ele não vai te pegar no colo, como às vezes a gente vê. A verdade é que ele vai te ajudar, vai te dar a mão, vai estar te puxando, mas a caminhada é de cada um, gente. Cada um é responsável pela sua evolução. Agora, sem fé, pode esquecer. Ninguém consegue estar dando um passo só através de estudo. Não consegue. Porque muitas das vezes a doença que cada um carrega dentro da alma, gente, é grande. A gente precisa do apoio da espiritualidade superior para a gente estar vencendo o que a gente veio fazer. Entendeu? Se fosse só sabedoria resolvesse, gente, todo mundo que estava comendo o livro aí já estava salvo. E a parte moral? E a parte de você ajudar o seu próximo? A parte de você se ajudar? Porque muitas das vezes a gente não gosta da gente. Você tem uma raiva de você que está dentro de você, você não consegue se perdoar. Enquanto a gente não se perdoar, você não consegue caminhar. Então a necessidade do perdão é muito grande. A necessidade de você olhar para dentro de você e você falar: eu não quero mais ter raiva de ninguém, eu preciso estar caminhando para frente. Enquanto você tiver raiva de alguém, o problema está com você. Divaldo Franco que fala isso. Eu gosto muito de estar escutando Divaldo, Chico Xavier. São espíritos que têm muita coisa para nos ajudar. E a gente, como a gente é pequenininho, a primeira coisa que cada um tem que fazer é olhar o que esses espíritos que eles estão melhores que a gente, o que eles falam, como eles agem. E a gente tem que aprender a ser como eles. E é assim que vai funcionar. Tem que chegar, tem que ver, tem que sentir o que os livros realmente que está nos ensinando, o que ele quer dizer. Mas tem que ser de coração. Evoluir sem coração, pode esquecer, gente. Evolução não é ficar falando de boca para fora. Não é. Não é. Quer evoluir? Vai ter que passar numas estradinhas aí que cada um não é brincadeira, não. Entendeu? Evoluir é largar de achar que é vítima. É largar de achar que você não tem oportunidade. A oportunidade
vai aparecer quando você estiver pronto para estar caminhando na sua seara. Então é um desafio que cada um tem que chegar e tem que resolver na vida de cada um. Esse é o processo. A respeito de casas espíritas, eu quando era bem novo, já com mediunidade, pegando peso, pegando essas energias densas, eu tinha uma pessoa que morava uns 80 quilômetros de onde eu morava. Era uma senhora negra, pobre, de uns 12 ou 13 filhos que ela tinha, e estava lá para fazer a caridade. Uma mediunidade linda, um espírito com bastante dívida, gente. Nunca teve, assim, dinheiro. Sempre que eu ia lá, eu era grato. Era minha mãe. Eu chamava ela de minha mãe preta. Me ajudou até o último dia da vida dela, eu a caminhar. E o que acontece? A vida dela, só para a gente estar aqui, saber que vida de médium nenhum que trabalha para Deus é fácil. Ela casou com 12 anos. Ela falou que brincava ainda de boneca. Brincava de boneca. Mãe dela foi, casou ela com um cara. O cara encheu ela de filho, mas ela não sabia nem o que era sexo. Foi indo, teve um, teve dois, teve três, sei que teve uns 12 ou 13 filhos. Passou fome a vida inteira, gente, a vida inteira. Pobre, alto do morro, lavando roupa para fora, para sustentar 13 filhos. Então, é brincadeira? Não, não é brincadeira. Mediunidade, ela veio para somar na vida daqueles que querem se melhorar. Depois que essa senhora morreu, parece que eu morri junto com ela. Porque para mim achar uma outra casa, era uma casa direita, gente. Então, o que acontece hoje? O que acontece hoje é que a maioria das casas, muita disputa, muito médio querendo ser melhor do que o outro, muito médios querendo mostrar que a roupa dela é melhor, às vezes acha que o santo dela, a espiritualidade que trabalha com ela é melhor. Se você não tiver dinheiro por um simples passe, uma caridade, às vezes você não vai ser atendido. Isso daí é algumas casas, tá? Tem casas que são médios direitos, são pessoas que estão ali para a prática do bem, da verdade. Então, eu frequentei uma casa em São Paulo, eu fiz magia lá, acredito que bastante gente deve ter conhecido ele, é o Rubens Saraceni, e uma das coisas que ele falava lá a respeito das magias, gente, e às vezes ele parava um pouquinho, parecia que a espiritualidade encostava nele, e ele parava, ele começava a explicar certas coisas. E teve uma das coisas que ele falou, é que, primeiro, a magia divina, quando é magia divina, é magia de Deus, tá? Magia não foi feita, a magia divina não foi feita para você virar. Mas como é que é esse mundo? Esse mundo cheio de dualidade aí. As pessoas usavam magia pro lado negro. Teve vez dele teve que cancelar o curso daquela magia, porque as pessoas estavam ativando o lado negro da força. Nossa. Você vê como é que são as coisas. Caraca. E uma das vezes que ele comentou a respeito disso, que ele estava cancelando, que a espiritualidade mandou cortar, era justamente que ele virou para a gente assim e falou assim, gente, porque eram vários cursos, então cada curso era um dia de semana. O curso que eu frequentava era no domingo. Aí ele comentando lá que aquele curso foi cancelado porque as pessoas estavam ativando o lado negro. Ele virou para a gente e falou assim, gente, o problema sabe o que é? Nós que temos mediunidade, nós viemos com essa dívida. Nós temos um passado muitas das vezes negro.
Aí ele virou e ainda usou um termo assim meio chulo, né? Mas eu vou falar aqui. Ele falava que no mundo espiritual, bosta funda. Então, quando você usa o seu lado mediúnico para fazer o mal, ele falou que a espiritualidade vai, puxa a descarga. Aí você vai, ó, treva. Aí você vai ter que responder. Você vai achar o remedinho que você precisa para estar se melhorando. Você tá me entendendo, Mike? Cara... Então, são coisas que a gente encarna, esse véu do esquecimento aí que é forte. Mas se você usar o seu lado do coração, porque o coração ele é mais forte de qualquer esquecimento que você possa estar na carne. Se você olhar o seu próximo como irmão, você quer o mal para o seu irmão? Você quer mal para aquela pessoa? Porque muitas das vezes a pessoa que vai te procurar, gente, ela está desesperada. Mediunidade é uma coisa que cada um sente de um jeito. E o médium, quando ele está com a pessoa, ela tem mediunidade, nem ela sabe o que é isso, que ela não estudou, ela não sabe nada, ela está apanhando. O apanhar, gente, às vezes a espiritualidade, ela faz isso, é para você poder andar, para você procurar o que você precisa. E muitas das vezes você está procurando, você cai, já parece que não, você já cai direto no inferno. Que você bate na mão de uns aí que tem aí, ó, que eles sentem um prazer em te arrancar o seu dinheiro e ver você ir pro lixo. Tem gente assim? Tem. Infelizmente, tem uma galera boa que usa da mediunidade para fazer isso. Aí chega no mundo espiritual, vai falar o quê? Que é santo? Então, fica tudo registrado, né? tá tudo registrado. Fica tudo registrado. A verdade é que é o que eu falei, eu já falei em vários vídeos aqui, em outros vídeos para trás, a respeito dos meus processos, e é justamente isso, o meu processo é o processo de todo mundo. Só que as pessoas só gostam de falar em bater, né? Só de falar o lado bom. Quando você está apanhando, ninguém gosta de falar. Então, esse processo que todo médium vai passar, se não passou, vai passar, é a responsabilidade. Todo médium ele tem responsabilidade em cima do seu irmão. Daquele que vai bater na sua porta. Mas, em questão dessas casas que vira mesa, né? Que vai pro outro lado, pro lado escuro, vira banda. Se elas ainda existem, é porque tem público, né? A maioria. É porque tem público. A maioria. Assim, e a gente aqui, a gente trabalha, a gente faz aqui, algumas pessoas, convidados vêm aqui com bastante coisa na aura, todo craquelado, a gente vem, faz a desobsessão, né? A gente faz a desobsessão de algumas pessoas, já fez desobsessão de várias pessoas, vários convidados que vêm até de outros estados para cá, para a gente poder fazer, devido a isso. E muitos delas ficavam com medo, Paulo, porque eles, quando fazem essas coisas, é uma dívida que eles têm com aqueles espíritos lá, né? Sim. Então, eles ficam com medo de ter retaliação. A verdade é que é uma coisa que é muito triste. Se uma casa espírita que faz o bem, que ela enche, aquela casa espírita que muitas das vezes ela não enche, ela joga um monte de coisa ruim para cima daquela outra casa. Aí tem que ficar tirando. Aí muitas das vezes aquela espiritualidade chega na outra casa, aí começa a demanda. Ela pega, a outra vai, joga tudo para cima da outra. Aí fica aquela guerra de demanda, de casa com casa, de casa com casa. Então quando o Rubens falou a respeito disso, que nós temos nós temos uma responsabilidade espiritual. Evolução, gente. Todo mundo que está aqui, todos nós no nosso mundo, nós estamos aqui para evoluir
e ajudar o seu irmão a evoluir. Muitas das vezes parece perto da gente, muitas das vezes aquela pessoa difícil, você fala, meu Deus, e às vezes tá dentro da sua família que você não tem onde correr, você corre para cá, corre para lá, tá no seu pé. O que é? É a responsabilidade que cada um tem de ajudar o outro a evoluir. E a pior coisa que existe é quando você quer ajudar uma pessoa que ela não quer ajuda. E ela apanha, gente. Às vezes a pessoa apanha, tá apanhando e não acorda. Porque às vezes o remédio, o couro, às vezes tá pouco. Precisa apanhar mais. Às vezes tem gente, alguns chegam no fundo do poço e não consegue se levantar, tá? Vai voltar para as trevas de novo. A misericórdia do Pai é infinita, que ela vai ter oportunidade. Agora, a maioria desses espíritos vão ser expurgados, entendeu? Porque alguns não têm mais chance de ficar na Terra, perdeu a oportunidade. Vai ter que ir para um outro mundo aí para começar lá a escalada dele de novo. E às vezes, quando a espiritualidade, a maioria das pessoas de casas espíritas que trabalham com essa energia, eles não acreditam nisso. Porque, como eu falei, as trevas, ela te dá uma sensação de muito poder. Ela te ilude com o poder. Você sente uma energia que você fica cada vez mais no mundo da ilusão, no mundo do faz de conta. Porque você faz alguma coisa e você vê a pessoa lá do outro lado tombar. Aí o espírito fala assim, tá vendo como é que você é o bom? Olha lá como é que você fez, aconteceu. Ele tá dando gargalhada lá do outro lado. Por quê? Tá vendo o outro cair e você tá na mão dele. Você tá na mão do catiço. Entendeu? Então, essa falsa sensação de poder que o médium tem é que vai fazer o tombo dele ser maior. Porque ele acha, dentro do eu dele, ele se acha um Deus. Aí é que vem a ilusão no desencarne. Enquanto você não desencarnar, porque muitas das vezes, o que acontece na maioria das casas? Mexe com energias densas. Esses espíritos, como que eles fazem para se movimentar, para viver, vamos dizer assim, a comida deles? Energia densa. Sangue, esses pactos, o que acontece nisso daí? Gente, é muita manipulação, entendeu? Então, é um desafio, Michael. É um desafio. Muito. Porque lá nas trevas, né, cara, o que rege lá embaixo é o poder. Um quer ser maior que o outro lá embaixo, né? Quem tiver a boca maior engole o outro. Lá nas trevas, cara, você se torna um escravo, de escravo você sofre lá e são dadas oportunidades para você crescer lá embaixo, né? E aí se torna esse ciclo e você vai construindo, vai criando aquele teu território e você vai dando oportunidade a você conquistar outros escravos, né? Tanto encarnado como desencarnado, tá? É isso aí. Tanto encarnado como desencarnado, né? Tem escravos também encarnados, que também são marionetes das trevas. Tá? Não, a maioria, esses pais de santo que mexem com essas energias, eles são escravos. São escravos. É os correspondentes das trevas que estão encarnados. Tem muita coisa que precisa aqui, que eles precisam da energia do médium que está encarnado para estar fazendo o que eles querem, entendeu? Então, esses espíritos, a maioria desses espíritos, dessas pessoas que usam da mediunidade para estar prejudicando a outra, já sai das trevas, já chipado da cabeça aos pés, entendeu? Sai de uma encarnação, entra na outra, só no mal. E muitos deles também, com corpo mental inferior lá embaixo, é programação, ó. Programação mental, ó, 24 horas por dia. Entendeu? E essas programações mentais pode ser mostrada como vindo para cá como mediunidade. Sim, né? sim. Tudo programação mental das trevas.
né? É tudo em cima. Eles são bem... Sim. É tudo em cima da ilusão, gente. E casa séria, tem casa séria de Umbanda, tem casa séria de Candomblé, tem pai de santo sério, tem pai de santo, tem sacerdote na Umbanda, que são pessoas sérias, idôneas. Tem. É minoria, mas tem. Existem. E essas pessoas são atacadas, gente. E a verdade é que a justiça divina ela não foi feita para você revirar a demanda para cima de ninguém. Entendeu? Você tem que tirar e entregar para a justiça divina. Se a justiça divina achar que a pessoa está um pouquinho exaltada, que precisa, é ela que vai chegar e vai fazer o que tem que ser feito. Médium não tem que achar que é Deus que tem que fazer o que ele quer. Entendeu? Muitas das vezes a pessoa se perde nisso. O ego é de você achar que você é Deus, que você pode chegar e fazer com aquela pessoa o que ela quer. Aí eu vou amarrar, eu vou prender, eu vou tirar o emprego dela. A pessoa está te incomodando, pau nela. Quem que você acha que você é para você interferir no livre-arbítrio da pessoa? De você chegar e eu quero aquela mulher para mim, eu quero aquela pessoa lá. Ah, você quer me dá tanto que eu faço. Você é quem? Vai ficar por isso mesmo? Ah, eu vou pagar o preço. Vocês não sabem o que é. Eu vivo falando isso. Vocês não sabem o que é um sofrimento, o que é um ranger de dentes. É você chegar nas trevas, você ver espírito desesperado. E a energia dele, gente, nossa senhora. É verdade que eu sinto só... Eu acredito que a misericórdia de Deus é tão boa que eu devo sentir 2% da energia desse desespero, desses espíritos, e eu quase morro, porque, ele entra num estado de perturbação tão grande, mas tão grande, que a própria consciência dele começa a cobrar. A culpa, né? E aqueles espíritos que estão lá, eles estão te esperando você com todo o ódio, entendeu? Porque muitas das vezes você foi o responsável pela queda deles, então eles vão fazer de tudo. É um processo, gente, que isso daí é a encarnação de quem é médio, que veio para trabalhar para o bem, quando ela se perde, é muito triste. Você perdeu aquela existência toda para estar prejudicando o seu próximo. E você vê tanta coisa, Maico, de gente que ela parece que ela se sente, dá uma felicidade nela quando ela vê aquela pessoa caindo, desesperada, em sofrimento. A pessoa ela quer o dinheiro dela. Me dá o meu e ela não quer nem saber. Tem trabalhos que são caríssimos, né? São bem caros. Tá me entendendo? Porque usa muito elemento, gente. Às vezes uma casa séria, às vezes ela cobra alguma coisa, tem certas coisas que tem que ser feito, que tem bastante elemento que precisa estar usando. Eu até entendo. Agora, às vezes a pessoa quer fazer um trabalho para outro, quer a fazenda do outro. Às vezes fazer alguma coisa, você vai ter que me dar... Eu quero o marido daquela mulher. Você tá me entendendo? Então a responsabilidade... Não é fácil. De quem trabalha com mediunidade, porque você está lidando com vidas. Que às vezes até consegue. Tem vezes que chega lá, faz um trabalho querendo o marido da outra, até consegue aquele cara, mas é o caos. Porque... Eu conheço uma pessoa... Eu conheço uma pessoa... Exatamente 7 anos. Fica, porque aquele espírito responsável por aquele trabalho, ele fica no meio dos dois ali. Então é briga, é tudo, é obsessão ali entre eles. Conheço uma pessoa que ela fez isso sim. Ela foi num terreiro, ela queria, o cara era casado com outra mulher. Ela foi, separou, durante 7 anos, igual falou, a vida foi uma maravilha. O cara era uma beleza e tal. Passou os 7 anos, mesmo ela fazendo o que tinha que fazer, o que aconteceu? A vida dela virou um inferno. Aí ela tentou desfazer, falou, agora você não ficou com ele os 7 anos, agora ele está com você. O cara já tentou matar ela, o cara já tentou... Primeiro que ela acabou com a vida do cara e acabou com a vida da família do cara. Eu tô falando, isso é no físico. As consequências que eu vejo que ela tá passando. Ela é infeliz, tá? Ela não quer o cara tá lá,
O cara já teve umas doenças lá, já quase morreu, o cara não morreu, tá lá, entendeu? Ela já tentou matar o cara, falei, ó, você não vai tentar matar o cara não, que você vai arrumar mais problema pra você, entendeu? Um amigo nosso, não, você vai matar o cara não, e segura daqui, segura dali, Então... querendo arrumar um matador de aluguel, eu falei, não, você fala com ela aqui, minha filha, ela não comeu a carne, agora ela vai ter que roer o osso até, e a espiritualidade já foi lá, falou, você não fez, minha filha? Agora é o retorno de que você fez. Então, e outra coisa, isso é no físico. E quando ela chegar no mundo espiritual? O que será que é da cobrança? O que aquilo dali vai gerar na vida de quem fez isso? Então, gente, o que eu quero te dizer é o seguinte, tem espíritos, N espíritos. Tem espírito que está nas trevas, mas trabalha para a luz. Lá nas trevas. Entendeu? Então, nem todo espírito que trabalha lá, ele trabalha para aquelas espiritualidades negativas, não. A verdade é que espiritualidade, mediunidade é uma coisa muito ampla. A mediunidade é feita, tem que ter espírito para resgatar a misericórdia do Pai infinita. A pessoa sofreu o que tem que sofrer, o tempo que ela tiver de ficar, ela vai ser resgatada. Vai ser resgatado o pó da rabiola, tá? Você perde a noção, você perde toda a esperança de um dia você poder sair daquele lugar. Você vai sofrer tanto, mais tanto dentro daquela escuridão, você vai ter todo dia espíritos te procurando para te regaçar o restinho que você é, o que sobrou de você. Você vai virar uma ameba. Essa é a parte. Eu já vi vários espíritos chegar desesperado, transtornado, mas a misericórdia do Pai é tão grande, gente. Maria trabalha no resgate desses espíritos nas trevas. E quando chega essa espiritualidade para ir buscar um ou outro lá que precisa, que chegou a hora, eles tentam invadir porque eles querem de qualquer jeito. Só vai quem está na hora. Quem não tiver na hora vai ficar chorando e no ranger dos dentes. E quantos que chegam aqui, quantas e quantas vezes, gente? Teve 10, 12, 20, 50 mil chances, oportunidade e continua errando. Cada vez mais um pouquinho, vai aumentar a dose do remédiozinho que você precisa. Entendeu? Então, é uma misericórdia, mas é uma misericórdia que vem com muita responsabilidade. Mediunidade, cara, é algo muito sério. Muito, muito sério, de muita responsabilidade. O que eu queria falar também, gente, sabe o que é? Teve uma amiga nossa lá que ela tinha uma vidência, trabalhava com um povo cigano, coisa mais linda do mundo. Já chegava assim, ela já chegava e debulhava, entendeu? Teve uma vez ela chegou para uma pessoa, o cara era casado, ela virou e falou assim, vai em tal lugar que você vai pegar sua mulher com outro. E realmente ela foi, o cara pegou a mulher dele com outro. O que aconteceu? O cara suicidou. Aí eu te falo, tá nas costas dela. Ela usou da mediunidade para quê? Você acha que só porque você é médium, você vai chegar, você vai poder falar o que você quer para qualquer um e vai ficar por isso mesmo? A consequência do que ela criou tá lá nas costas dela. Até hoje ela fica arrependida de ter falado. Mas no desencarne dela, mais uma tá lá nas costas dela, esperando ela lá. Agora, quanto tempo que vai demorar essa parte de encarnação para ela chegar, esse espírito vai ser resgatado? Gente, a verdade é que são coisas que a gente encarnado aqui, a gente não tem nem noção de como que vai ser esse processo até tudo voltar a ser no momento que aquilo aconteceu. Como que vai ser? Entendeu? Então Bom, gente, é complicado. Ser um pastor, ser um pai de santo, uma mãe de santo, uma filha de santo, tá trabalhando com essa parte
espiritual, seja ela qual for, é muita responsabilidade, porque já vi elementais da natureza completamente desfigurados, porque pai de santo, mãe de santo, pegaram esses elementais da natureza e fizeram manipulações nesses elementais. Desfiguraram para fazer magia, para potencializar as magias. E quando esses pais de santo, essas mães de santo desencarnam, esses elementais que viram monstros. É permitido que esses elementais da natureza atormenta esse pai de santo, essa mãe de santo, por centenas de anos. Porque eles têm que pagar, sabe? Não é porque Deus é ruim. Foi o que eles buscaram e procuraram. Entende? O Paulo, ele veio da religião da Umbanda. Eu não conheço muito da Umbanda. Conheço bem pouco. Eu vim da igreja evangélica. E já vi muita coisa. Né? Muitos pastores sair do caminho por dinheiro, né? Tinha até um amigo meu que era pastor, que ele saiu de uma igreja, foi para outra porque o benefício da outra igreja era melhor, porque a outra igreja dava uma casa melhor, dava carro, a outra igreja não dava, só dava uma casa e uma ajuda de custo. E ele falou, pô, cara, eu vou porque vou ter um carrinho, um salário melhor, uma casa melhor. Então, assim, você vê como que tá as religiões, né? Então, é muito complicado quando se envolve fama, quando se envolve dinheiro, né? Porque fama, dinheiro e beleza são provas bem difíceis de passar. Bem difíceis e complicadas de passar. Então, a vigilância tem que ser muito grande em questão disso tudo. Muito grande. E eu me perguntava por que eu fui inserido na igreja evangélica, numa igreja completamente complicada, bem famosa. E depois eu vi que foi para adquirir bagagem, sabe? Tudo é para ensinamento, tudo fica guardado. Então, quando vem alguém falar, olha só, vou te dar casa, vou te dar carro. Meu irmão, não me ganha. Não me ganha. Eu não quero viver de espiritualidade, né? Eu não vou viver nunca de espiritualidade. Eu trabalho, sou novo, tenho 32 anos, pô. Forte. Acabar essa reunião aqui, eu vou trabalhar ainda. Trabalhar à noite. Trabalhar a madrugada inteira. Só vou acabar amanhã de manhã. Fui hoje, estou virado aqui. Estou aqui hoje, aqui na reunião, gravando vídeo. Nessa reunião, por quê? Por amor. Eu não preciso, né? Então a gente tem isso muito fixado na cabeça. Sabe? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque quando você entra numa religião e vira a cabeça para essa questão, aí é uma brecha enorme que você abre. Muito grande, muito mesmo. E é bem destrutivo. E quando você já está, para sair é bem difícil, porque as ilusões bem complicadas. É como se fosse um imã, te puxa, porque num planeta com essa densidade, um planeta de prova, né, como a Terra, você adquirir esses tipos de atributos, de riqueza, beleza, fama, você vê aí os jogadores de futebol, vocês vê aí atores, atrizes, pessoas famosas, muitos deles, cara, pedem para vir e é o que é, e tá aí como tá. Então, a Umbanda é uma religião muito linda. Eu já fui em algumas casas, fui lá na casa, lá em Juiz de Fora, quando eu fui na casa do Paulo, fui numa casa lá, uma Umbanda bem raiz mesmo, com o pé no chão, palha, não tinha luz, só vela, coisa mais linda, 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 linda. Quando eu voltar em Juiz de Fora, vou de novo lá naquela casa, cara, energia ótima. Porque
Eu senti uma energia, uma vibração muito boa naquela casa. Né, Paulo? Aquela casa lá é boa mesmo. Pois é, uma casa boa. E outra coisa que eu queria falar, quando você faz pacto, quando você está nesse meio aí de estar prejudicando, não é simplesmente você achar que você vai sair, que você tá liberto. Não foi assim que funciona, não. Esse espírito não te abandona do dia para a noite, não, tá? É uma coisa que a gente tem que estar largando bem claro, que quando você faz um pacto, quando você chega, que você pede a espiritualidade, aquilo dali, muitas das vezes você está se vendendo por muito pouco, daqui a pouco você vai desencarnar e eles estão ali. Agora é a minha parte, é o meu pagamento. E então será que cada um está pronto? A hora do seu desencarne? Porque a vida da gente, você estalou o dedo, você já está voltando para o mundo espiritual de novo. Então é mais um desafio para o médium. Mais um desafio quando você está no véu do esquecimento, das escolhas que você faz quando você está encarnado, que quando você bate na realidade, que é você voltar para o mundo espiritual, aquela decepção que foi aquela existência jogada fora. Então são coisas que a gente tem que estar aí, cada um tem que fazer as suas escolhas, olhando muito para dentro de si, perguntando se aquilo dali realmente é real, se aquilo dali são coisas que você está disposto a acertar suas contas depois quando você voltar para o mundo espiritual, que a realidade de nossa não é aqui, a gente é de lá. Você vem aqui, a gente tenta muitas das vezes estar se melhorando, você vem e faz mais dívida ainda. Bem, boa noite. Eu passei por algumas casas de Umbanda, das quais eu me orgulho muito de ter estado. A primeira casa em que eu fui trabalhar era uma casa de Umbanda traçada, que é Umbanda traçada, Candomblé e Umbanda. E nesta casa eu entrei, como eu não sou médio de incorporação, eu fui nessa casa, eu entrei como EQED. Tá? Quem é EQED, quem é o Cambono. Toda a estrutura de uma casa de Umbanda e de uma casa de Candomblé precisa de Cambondos e EQEDs. Quem são as EQEDs? São as médiuns femininas que são responsáveis para cuidar de tudo dos orixás e dos médiuns da casa. E o Cambono na Umbanda, o Cambono ou a Cambona, eles cuidam das entidades e dos médiuns de uma casa. Só a nomenclatura é diferente. Por quê? Para você ser EQED, você tem que ser levantada numa festa de orixá. E você pode ser por Oxalá, por Oxá que estiver incorporado naquela festa. Você é levantado e você vai ter que fazer um preceito para aquele orixá para poder cuidar dele. Tá? No meu caso, eu era uma EQED de Oxalá, mas para mim não precisava fazer trabalho nenhum. Porque, no meu caso, as minhas entidades não aceitavam trabalho nenhum. Okay? Então, cada um tem que saber o que você tem para não virar a sua vida ao contrário. Então, nesta casa, eu trabalhei como EQED, eu era EQED de Oxalá, e nas giras de Umbanda eu era Cambona. Nessa casa eu aprendi muito. Eu aprendi, primeira coisa, disciplina, que é muito importante. Era uma casa de muita força, mas nessa casa havia um problema: dinheiro. Então, o que acontece com qualquer casa espírita, de Umbanda, de Candomblé, se chama dinheiro. Porque as pessoas que têm, os médiuns da casa, que têm uma situação financeira média, ou que são pobres, eles vão ser sempre relevados a segundo plano. Os médiuns da casa, que têm uma situação financeira muito boa, eles vão ter todas as benesses da casa, do dirigente da casa. Tá? E é muito interessante isso, porque a diferença existe, sim, em casta social. Então, nessa casa, como eu era de classe média, eu ficava sempre no meio. Os que eram de classe pobre, coitados, eles eram assim, levavam o chicote. E os que eram muito ricos, podiam fazer tudo. Até faziam caca, mas ninguém falava nada, porque eles tinham dinheiro. Não vou tirar o mérito da casa, não, porque a casa era uma casa boa. Mas, justamente por obedecer a esse tipo de coisa, dessa estrutura horrível,
a casa não evoluía além do necessário. Ela ficava sempre no feijão com arroz. Então, a casa era boa? Era. Fazia muitos trabalhos para ajudar as pessoas? Fazia. Não aceitava nada que fosse mandinga de nada. Tirar a mulher de um... Não, os médios não faziam isso, porque as entidades não faziam isso, e os médios tinham consciência de que eles não poderiam fazer isso. Era uma casa onde, nas giras de Exu, nenhum médium bebia. Porque era a norma da casa, se bebe água. Como gira de Exu, ele se fazia suco de limão. Então, se fazia jarras e jarras de suco de limão, então, na hora, os Exus e as pombageiras bebiam suco de limão. Se fazia muito trabalho importante, se ajudava muita gente, muita caridade era feita, sim. As pessoas da assistência vinham e eram atendidas, mas havia normas. Por exemplo, tirando essa parte da casta social, não se bebia na casa, era proibido. A madrinha não permitia que ninguém bebesse. Então, nas giras de Exu, os Exus, nós, as Equedes e as Camones iam lá para fazer, nós fazíamos jarras e jarras de suco de limão, experimentando tanto suco de limão, você não tem ideia. E não tinha automático, não, era na munheca mesmo, entendeu? Então, eles bebiam durante a gira inteira, era o suco de limão, e se estivesse muito quente, era água o tempo todo, a água disponibilizada. Na gira de Preto Velho, a mesma coisa, cada Preto Velho levava o seu café. A casa não fazia café para ninguém, não. Cada um já levava o seu cafezinho, o seu meladinho, tudo, porque a casa só dava uma rodada de café. Cada um tinha uma canequinha, então era uma rodada só de café, o restante era responsabilidade dos médiuns da casa. Muito importante isso. Não se bebia vinho, então se usava muito melado, mel e melado para adoçar o café ou para se fazer qualquer tipo de prece. Alguns médiuns, que eram assim, mais antigos na casa, davam sempre um jeitinho de levar um vinhozinho escondido, mas que a madrinha não via, entendeu? E eu também, eu vou falar alguma coisa? Não estou vendo nada também, porque aí não me interessa a responsabilidade de cada um. Sabe que é proibido? Está fazendo, não é meu problema. Então, esta casa, como eu disse a você, essa casa, ela tinha essas normas, mas devido a essa diferença de casta social, ela não evoluía mais. Ela ficava parada. Então, era uma casa que tinha muito a dar, muito a crescer, mas continua ainda no mesmo estilo até hoje. Por que eu saí da casa? Vou explicar por quê. Não porque eu não gostasse da casa, eu adorava a casa, você não tinha ideia. Eu ia para lá feliz da vida, tinha preceito, às vezes eu ficava a noite inteira acordada, eu ia com muita felicidade. O problema foi o seguinte, eu, numa gira de Exu, uma pombagira chamada Maria Campina, uma médium excelente essa, ela virou assim, eu vou lhe falar uma coisa, moça, não vai ficar triste? Não. O seu tempo na casa acabou. Aí eu falei assim, mas como? Mas eu gosto daqui. Não, o seu tempo na casa acabou, porque você, minha filha, você está estudando, você está evoluindo, você está fazendo por onde, as suas entidades estão abrindo seus caminhos, abrindo seus olhos, lhe guiando para o caminho da luz, mas o seu caminho vai além dos limites desta casa, que ela não vai crescer mais, e você precisa de casas onde você possa crescer e ajudar mais com o que você tem de espiritualidade. Eu não acreditei em Maria Campina, continuei indo na casa. Quando eu completei 7 anos de casa, eu comecei a sentir umas dores no joelho inacreditáveis. Era dor no joelho, dor no pé, dor no joelho, dor no pé. Teve uma gira de Preto Velho, veio o pai Francisco de Aruanda me falar a mesma coisa. Minha filha, já foi avisado, seu tempo na casa já acabou, não insista. Você vai, na espiritualidade, nós vamos mostrar para você uma casa boa para você trabalhar. E as dores continuavam. Aí houve um belo dia que eu tive um sonho, com as minhas entidades conversando comigo. Enquanto você não sair da casa, essas dores não vão parar. Aí, Francisinha, um belo dia, foi à casa, me despedi de todo mundo e não voltei mais. Acabou tudo, eu não tive mais nada. E era uma casa muito boa, mas só o problema é o seguinte, o que acontece? Quando os médiuns da casa estão num processo evolutivo, o seu tempo na casa passa a ser limitado, porque você tem que evoluir, você não pode ficar estagnado numa casa que não evolui. E é isso que acontece. Então, você tem o médium, eu não era médium de corporação, mas os médiuns têm que ter essa sensibilidade de entender
que às vezes eles têm um tempo determinado nessa casa e não vão ficar mais. Tá? Voltando nessa casa, essa casa eu saí da casa, meus caminhos se abriram, graças a Deus, fui para outra casa. Nessa outra casa, eu entrei para trabalhar, eu entrei como médium iniciante, uma casa que tinha vários graus, né? Tinha divisa, tinha uma opção de coisa. Então, nessa casa eu entrei como médium iniciante, apesar de ter muito mais conhecimento do que muitos médios da casa, mas Francisinha, humildezinha, médium iniciante. E nessa caminhada de médium iniciante, eu passei a ser cambona-chefe da casa. Porque o meu empenho, a minha dedicação, o meu estudo, o meu trabalho, a minha doação, e em nenhum momento fazer um elogio para mim e falar assim, não, agradeça a mim, agradeça a espiritualidade. Eu estou aqui porque a espiritualidade quer que eu esteja para trabalhar. Eu sempre agradecer, não, agradeça a mim, agradeça a quem me colocou aqui. Eu sempre tive este pensamento, desde sempre. Nesta casa era uma casa muito boa também, se fazia muita caridade. Porém, dinheiro também era importante nesta casa. A prioridade era o trabalho espiritual, mas acima do trabalho espiritual era o dinheiro. Então, os médiuns que não tinham... Lá havia uma mensalidade. Havia médiuns também de todas as classes sociais. O problema, a maioria das casas, é dinheiro mesmo, minha gente. É lastimável isso, lastimável. Então, os médios que podiam... Nós tínhamos uma mensalidade, os médios que podiam contribuir com a mensalidade, tudo bem, eram super bem tratados. Nossa! Os que não podiam, coitados, era chibata direto, entendeu? E aqueles que davam assim, apenas o que podiam dar, também ficava na chibata. Então, é a verdade, gente, é pura verdade. Então, as pessoas chegavam lá cedo para arrumar, as sessões eram às quartas e aos sábados. Aí, quarta-feira, eu sempre chegava cedo, porque justamente por eu ser cambona-chefe, eu tinha que dar o exemplo para todos, né? Eu tinha que dar exemplo e ia com muita felicidade, sempre fui. Lavava a jarra, limpava uma montão de coisa, varria, fazia tudo, fazia comida. Tudo aprendi a fazer nas casas por as quais eu passei. Só que chega uma determinada hora que você vai vendo coisas erradas acontecendo, porque os médiuns que deveriam dar o exemplo não estavam dando. Eles só cobravam dos pobres coitados que estavam na chibata, entendeu? Então, aí a casa começa a cair mesmo. Porque não é porque você não tem dinheiro para pagar mensalidade que você vai ter que fazer um trabalho escravo dentro da casa espírita. Aí ele não pode pagar, ele vai trabalhar até morrer. Não é assim que acontece. E eu vi os maus tratos, a começar pelos dirigentes da casa. E ofensas e grosserias, às vezes, das pessoas. Só se tratava bem quem chegasse assim. E outra coisa, pior ainda. O consulente que fosse a esta casa, se fosse alguém que tivesse muito dinheiro, passava na frente. O pobre coitado que chegava lá para pegar a ficha, porque tinha uma ficha, a pessoa tinha que chegar cedo para pegar a ficha, 1 hora, 2 horas antes para pegar a ficha. A pessoa que chegava para pegar a ficha, pegava a ficha, às vezes pegava o número 20, porque 10 endinheirados tinham passado na frente. Isso é injusto, entendeu? Acho que a casa que trabalha assim, infelizmente, muitas trabalham assim, viu, gente? Então, se você deixa os outros, quem chegou da sua casa cheirosinho, bonitinho, veio, tomou banho, almoçou e foi direto e passa na frente, e aquele coitado que nem almoçou, que chegou lá de manhã, sem café da manhã, para pegar a ficha. Essa é a derrocada de uma casa espírita. Não é justo. Várias pessoas lá desmaiavam de fome. Porque é um desrespeito, porque o fulano é o filho do seu fulano, é irmã da dona Cicrana. Que se exploda a dona Cicrana. Eu acho que eu tenho que atender quem chegou primeiro, que geralmente é o mais necessitado. Aquele que chegou primeiro, que é seu número 1, é o que está desesperado para ser consultado. Então, eu comecei a ver essas coisas, e isso foi fazendo mal, entendeu? Muito mal. Até que um determinado dia, eu cambona-chefe, imagina, eu sabia tudo que ia com o dom da vidência. Pior ainda, né?
Umbanda-chefe com dom da evidência fogo. Então, aí comecei a ver mistificação. Muitos médiuns estavam mistificando descaradamente nas giras. Muito triste isso. Outro caso que faz a casa ir para o brejo. Vai para o brejo mesmo. Então, você dá uma consulta dizendo que é um Exu, uma pombagira, um caboclo, e você não está com coisa nenhuma, é você falando. Você, primeiro, você está invadindo a privacidade, do consulente. Porque você encarnado, você está ouvindo o que a pessoa está falando. Aí você não vai dar o conselho que você vai dar, não é o conselho, não é você que está dando, não é a entidade. Então, isso começou a acontecer lá demais. Demais. Aí, um belo dia, a entidade de uma pessoa assim, muito graduada na casa, viu o que eu estava vendo. Nesse dia, passou a me perseguir. Porque eu estava vendo. Eles se esqueceram que eu via. Aí eu comecei a ser perseguida. Mas antes dessa perseguição se efetuar, eu peguei meu bonezinho e dei tchau na maior elegância. Eu percebi e saí da casa. A casa continua trabalhando. Depois que eu saí, eu soube que vários outros médiuns sérios também saíram da casa. Pelas mesmas razões. Mas aí não é meu problema, isso não é minha responsabilidade. Tá? Mas no caso do Cambono, uma das funções dele é justamente ver isso e levar os dirigentes... Sim, mas no momento em que o dirigente também mistifica... Aí fala para ele e ele pede para sair. Foi exatamente o que eu fiz. Mas eu levava. Mas não adianta. Neste caso, não funcionava porque a própria dirigência da casa mistificava. Entendeu? Por isso é que eu peguei meu bonezinho com a maior elegância e saí. Muito obrigada, não vou poder, dei uma desculpa esfarrapada e saí desta casa. Aí fiquei de novo, aí fui rezar, meu Deus, me mostra um caminho. Aí, de repente, no dia de Santo Antônio, eu fui a uma casa espírita, no centro da cidade. Gostava muito de ir lá, gente, adorava essa casa. E essa casa, eu cheguei, o dirigente da casa veio me receber na porta, eu quase caí dura, porque ele já conhecia o meu trabalho de outras casas, sabia que eu compunha pontos. Então, nesta casa, eu fui convidada para trabalhar na corimba. O que é a corimba? A corimba é onde estão os atabaques da casa. Os atabaques da casa. O que é o corimbeiro? O corimbeiro, deixa eu dividir. Na parte de percussão das casas de Umbanda, existem os ogãs. Os ogãs tocam 3 tipos de atabaques, tá? Cada um com um tom diferente. Existe o ogã que só canta, existe o ogã que só toca e existe o ogã que toca e canta. Quando a mulher não é chamada de ogã, ela é chamada de curimbeira. Então, nesta casa, eu fui convidada para ser curimbeira, porque eu cantava e compunha, mas não batia nada. O meu negócio não é bater, cantar e compor. Então, para essa casa, para cada casa que eu passei, eu compus vários pontos, muitos pontos. Fico muito feliz, a espiritualidade, de me usar como veículo. Então, nesta casa, eu compus pontos, fiz muitas giras, ajudei muito, olha, com muita felicidade. Mas o que acontece? Também é o dinheiro, gente. Também é o dinheiro, porque o dirigente é uma pessoa ótima, gosto muito dele, amigo para a vida toda. Mas ele dependia que as pessoas pagassem o aluguel da casa. Era um aluguel que não era muito barato. Então, quando chegou na época da pandemia, a arrecadação da casa, do aluguel, porque havia pessoas da assistência que eram sócios da casa, eles abriam uma sociedade, uma sociedade para ajudar a pagar o aluguel. Então, quando isso começou a acontecer, os médios passaram a quase não ir, as sessões eram internas, as pessoas da assistência não poderiam ir, então a casa ficou de caixa muito baixa.
Então, alguns médios que tinham muitas posses arcaram com esta responsabilidade. E esses médiuns tinham um certo privilégio também. Também é outra coisa muito esquisita. Então, o privilégio acontecia e outras coisas que aconteciam nos bastidores, coisas erradas que a gente falava, eu, no caso, falava diretamente com o dirigente. Ó, seu fulano, está acontecendo isso. Não, minha filha, mas não faz mal, a espiritualidade está vendo. Tudo era assim. Não, vai melhorar, a espiritualidade está vendo. Vai melhorar, o guia está vendo. Vai melhorar, mas só que não melhorava, entendeu? Não melhorava nunca. Aí, desta casa, eu saí, porque também isso estava me incomodando muito, vocês não têm ideia. Não melhorava nunca, e nunca, e nunca. Aí veio o final da pandemia, aí houve uma lei, o Eduardo Paes autorizou que todas as casas de Umbanda abrissem, recebessem o público da assistência. E, nesta casa, fez-se uma campanha para tomar vacina. Fez-se uma campanha para tomar vacina. Eu conversei com os meus guias. Eles disseram para mim o seguinte: não tome vacina. Os meus guias. Conversei com o meu médico disse para mim: não tome vacina. Eu ouvi os meus guias e meu médico. Eu acho que eles sabem melhor da minha vida que eu, né? Então, a pessoa, na hora, deu um ultimato. E os médicos da casa fazendo campanha. Quem não tomou, tem que sair. Quem não tomou, mas quem? Os endinheirados. Quem não tomou, tem que sair. Quem não tomou, tem que fazer uma campanha dentro da casa espírita, gente. Cadê a fraternidade? Os médicos fazendo campanha. Campanha. Inacreditável de botar faixa, de olhar para o outro, de cara atravessada. E ela não tomou vacina? Não fica perto dela, não. Vai morrer. Todo mundo que falou isso para mim já morreu. Tomou 3 doses da vacina e morreu na primeira. Um morreu logo na primeira. O outro, tem gente que morreu na segunda. E outros morreu na terceira. Eles falavam assim para mim: não fica do seu lado, não. Você vai morrer, você vai morrer. Morri, estou aqui até hoje. Não pego nem gripe, gente. Não sei se vocês terem a noção da situação aqui. Então, dessa casa eu saí mais por causa disso, porque isso me incomodava. Eu acho uma falta de fraternidade, falta de amor, falta de fé, falta de Deus. E ética. Falta de ética, exatamente. Aí houve o ultimato: quem não toma vacina até o último dia de agosto, em setembro não vem. Beleza, eu cantava nas 3 casas desse senhor, fazendo gira com ele. Porque na época da pandemia, os outros médios da Corimba se mandaram, eu fazia a gira com ele sozinha. Tá? As giras todas. Aí eu falei assim, na minha última gira numa casa, foi a melhor gira que eu fiz na minha vida, gente. Baixou santo aqui, santo não, as entidades que cantavam comigo mandaram brasa, foi uma festa maravilhosa. Em todas elas. Na última casa, que eu estava me despedindo, eu falei para ele assim: eu estou saindo da casa, mas que tenha certeza, que o senhor tenha certeza que eu estou saindo, o senhor está me expulsando da casa, eu não estou saindo porque eu quero. O dia que eu botar meu pé fora da casa, você não vai dizer que eu saí porque eu quis. Não, estou sendo expulsa pelo senhor. Porque o senhor recebe a entidade X, e a entidade X não olhou do meu lado, as minhas entidades, dizendo que eu não ia tomar vacina nenhuma porque eu não precisava tomar. Cadê a sua entidade que não está vendo isso? Eu fiz isso, eu confrontei sim. Porque se a pessoa sabe que a entidade falou para mim, a minha entidade vai falar com a dele. Ela não vai tomar, ela não precisa. Não, minha filha, eu não faço. Estou saindo, muito obrigada, muito feliz. Nunca mais botei os pés lá. Que é uma falta de ética muito grande. Então, passou-se tudo, saí da casa, não briguei com ninguém, saí também na delicadeza. Ó, obrigada por tudo, tudo bem, beleza. Aí fiquei sem ter para onde ir. Isso é uma experiência não Umbanda, viu, gente? É inacreditável isso, mas acontece mesmo. Porque, infelizmente, o que acontece é dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, quanto mais influência financeira você tem, você dá ordens no dirigente da casa. Ele abaixa a cabeça para você. Nós estamos pagando aluguel, ela não tomou vacina, ela tem que sair. Entendeu? Então, é assim que acontece. O que acontece nas casas, quando acontece qualquer reviravolta, e como a espiritualidade maior fica nisso? Ela deixa.
ela deixa até estourar alguma coisa. Porque está havendo uma permissividade dos dirigentes com o que está acontecendo, ele está se curvando, ele não está prevalecendo a autoridade dele de dirigente e o compromisso dele com a espiritualidade maior para que isso não aconteça. Então, infelizmente, a minha experiência em casa de Umbanda é essa. Tá? E saindo dessa casa, eu fui direcionada para vir para cá. Não, ainda não tem mais uma, esqueci, tem mais uma experiência. Não, essa foi a última, tem que falar aqui essa experiência. A última, Francisinha foi parar numa casa de Umbanda Sagrada. Yeah! Cheguei na casa de Umbanda Sagrada, trabalhando na Corimba. Nessa casa de Umbanda Sagrada, gente, eu vi cada coisa inacreditável também. Inacreditável. Por exemplo, eu fui direcionada para a Corimba, que a minha função é louvar os orixás, cantar para os orixás. Então, nesta Corimba, eu fui para uma Corimba em que os egos eram todos exacerbados. Os ogãs e as pessoas que cantavam eram os melhores do mundo. Eles tinham a melhor voz do mundo. Eles sabiam os melhores pontos do mundo. Sim. Havia problema do dinheiro? Havia nessa casa. Essa casa ganhava muito dinheiro, gente. Muito dinheiro. Também era manipulação do dinheiro. Tá? E alguns médios da Corimba também tinham muitas posses. Mas eles eram os melhores. Cantavam melhor. Sabiam melhor. Aí, eu, humildemente, um dia que me foi concedido o microfone, gente, eu mudei a energia da casa. Com a minha voz. Com os cantos. Eu mudei a energia da casa. E isso incomodou muito. Porque todos os médiuns da casa, nossa, poxa, essa moça tem que ficar cantando sempre, porque ela movimentou a energia, canta a energia. Ela movimentou a energia. E isso os outros egos não aceitaram, entendeu? Como eu, uma desconhecida, que não fazia nenhum trabalho na casa, porque eu não preciso fazer trabalho nenhum, entendeu? Graças a Deus eu sei me cuidar. Então, eu não participava eu participava só para cantar, mas fazer uma coisa para mim não precisava fazer, não. Eu aprendi, ao longo da minha vida, a cuidar de mim. Então, nessa casa aconteceu isso. Aí culminou, essa foi demais, uma reunião dessa casa. Essa casa foi boa porque eu comecei a estudar magia divina. Foi a única coisa boa que eu aproveitei nesta casa. Eu comecei a estudar magia divina. Foi a melhor coisa que aconteceu comigo nessa casa. Depois eu saí de lá e fui procurar outros lugares para estudar. Então, nesta casa, foi feita uma reunião com todos os membros da Corimba e os dirigentes da casa. O casal. Aí ficava assim, sabe aquela coisa de corredor polonês? Sabe o que é corredor polonês? Alguém sabe? Ah, que bom. Então, né, ficava assim, eu sentada de um lado e todo mundo contra mim. Yes! Porque você não serve por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Aí o outro falando, só falando. Não. E eu olhando assim, cara de paisagem. Quando terminou a reunião, eu falei assim, para que foi marcada essa reunião? Não haveria necessidade dessa falta de ética coletiva. Ela só falou para mim, a partir do dia tal, você não canta mais na Corimba. Gente, muito simples. Eles fizeram uma reunião. Tem que rir mesmo. Então, as coisas acontecem. Essas coisas acontecem nas casas espíritas. Aí você veja bem, cadê a espiritualidade dessa casa? Cadê a espiritualidade dos dirigentes da casa? E era longe pra caramba, um lugar longe, mas longe, nem ideia. Então, aí o que acontece? A casa peca por várias coisas. Falta de ética, dinheiro, ego exacerbado. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo tem chances iguais.
Inclusive, eu, quando fui para esta casa, a última, eu compus um ponto para as entidades da casa que não tinham ponto. Os dirigentes da entidade dirigente não tinham ponto. Então, para vocês verem, quer dizer, os outros médios da Corimba, que eram tão legais, os melhores do mundo, nunca tinham composto um ponto para as entidades dos dirigentes da casa. E quando eu saí de lá, uma coisa que perguntou: a gente pode continuar cantando? Pode, mas a autoria é minha. Não tem problema. Então, isso, para vocês verem, as minhas experiências. Isso acontece em casas de Umbanda. E era uma Umbanda sagrada. A Umbanda do nosso querido mestre Rubens. Ele deve estar dando voltas no túmulo, como a Umbanda sagrada está sendo conduzida atualmente. Mas é isso aí, minha gente. Essas são as minhas experiências numa casa de Umbanda. As casas de Umbanda são boas. Depende do dirigente. Depende de isso, ego exacerbado, sabe? A pessoa fingir que está incorporando quando não está. Então, você tem que ter muito cuidado quando for a uma casa espírita, para verificar se isso tudo está acontecendo. E quando o médium vê, é pior ainda. Aí que você leva cacetada de tudo quanto é lado. Obrigada. Gente, você vê que o que acontece com dinheiro, com poder, né? Não é que o dinheiro seja o mal do mundo, é como você usa ele e como você vê ele, né? Então, essas são as experiências que a Francis teve nas casas de Umbanda que ela passou, né? Não é fácil, né? Você ser... Sim, claro. Pode falar. Deixa ele sentar aí. Tá ligado. Boa noite, gente. Já que já falamos tudo isso aqui que acontece numa casa de Umbanda, é muito fácil você saber quando está mistificando. Você chegou numa casa de Umbanda, você não fala nada para ninguém do que você foi fazer lá. Porque se a casa é séria, quando você chegar na frente da entidade, ela vai dizer tudo o que você está querendo e a solução para você. Porque se não for, estou até me arrepiando. Não, às vezes a gente pergunta o que você quer. Aí você vai e fala, aí ele vai te dar a solução na hora, porque você falou para ele. Então não fala nada, porque se é uma entidade, se o médium é sério, tem uma entidade ali, ele já vai te dar a solução assim, sem você falar nada. Entendeu? Às vezes ele chega te jogando uma letra, te jogando um verde para colher maduro. Não fala nada. Espera ele falar. Tá? Isso é experiência própria. Tá? Eu sei o que eu estou falando porque eu passei por essas situações. E eu vi muito acontecer. Entendeu? E eu não podia falar nada porque eu era apenas igual a vocês. Eu estava lá só assistindo. Só consulente. Eu era um consulente. Mas um consulente que, passei por cada situação lá que eu não vou contar agora, não. Tá bom, gente. Boa noite. Dá seu testemunho, sim, de casa de Umbanda? Não. É só isso. Muito tempo. Para outra hora. É isso, gente. Obrigado por tudo. Essa é a mensagem, tá? Um abraço.